Olá, pessoal! Meus amados e queridos aqui do nosso canal da Jus Nova no YouTube. Ano novo, vida nova, mas algumas coisas não são tão novas assim. Continuamos aqui com os nossos vídeos, queridos e amados vídeos. Aquela que é super criativa, né? Tudo é queridos e amados. É uma chatice, nem eu aguento mais eu falando isso, imagina vocês. Mas vamos lá continuar. É, Hoje o nosso tema é como é participar de uma mediação, quanto custa, quais podem ser os resultados. Enfim, a gente recebe muito essas dúvidas de como é participar, quanto custa, o que pode acontecer, como que é o resultado, né? A verdade é que a gente está muito acostumado a saber como funciona no judiciário, a entender o judiciário, né? Faz muito tempo que a gente lida com a vida no judiciário, mas fato é que a vida na mediação é relativamente nova. Ainda está engatinhando, né, a mediação no Brasil, então muita gente não sabe de fato como funciona, como é o procedimento, o que fazer para começar, como termina, enfim, quanto custa. São dúvidas recorrentes. Por isso, cá estou eu para começar o ano com o pé direito, explicando aquilo que eu faço, né? Explicando como funciona a mediação na prática, como não é, para tentar elucidar um pouco as dúvidas. Claro, se elas persistirem, se ainda tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão que eu não tenha tratado aqui nesse vídeo, por favor, me escreve. Pode deixar aqui que eu faço outro, com o maior prazer. Se você ainda não é um inscrito nesse canal, comece o ano comece o ano sendo um, se inscreva, não deixe de fazer isso, porque isso ajuda muito a gente e muito você também, porque aí você não vai perder nenhum conteúdo que a gente faz, tá bom? Bom, a primeira questão, né, para iniciar, como é participar de uma mediação? A partir de um conflito, você pode entender hoje que você tem outra opção de resolver esse conflito que não seja entrando na justiça. Claro, quando a gente tem alguma questão, a nossa primeira reação é eu vou procurar um advogado, eu vou entrar com um processo e aí todo o trâmite a gente já conhece. O que a gente não conhece ou muitas vezes não sabe é que a gente tem uma outra opção, uma outra via, uma outra forma de se resolver essa mesma questão que a gente resolveria a princípio no judiciário. Essa outra forma de se resolver essa questão é o que a gente chama de mediação, que é uma forma alternativa, uma segunda via, uma outra maneira, né? Tem muitas formas de falar mais do mesmo, mas o fato é que existe essa outra forma de você resolver essa questão fora da justiça. Essa forma de se resolver fora da justiça, ela tem a mesma segurança jurídica, ela tem a mesma validade do que na justiça. Ou seja, você participa do procedimento de mediação e ao final você sai com um papel, né, com um acordo escrito pelo mediador advogado e você vai ter esse papel reconhecido pela justiça, você vai ter uma chancela do judiciário, ou seja, você vai ter um carimbo, você vai ter um acolhimento do judiciário ao final. Por quê? Porque nós, mediadores advogados, pegamos esse acordo, levamos na justiça e homologamos esse acordo. Isso significa o quê? Que a justiça vai estar a par daquele acordo. Tendo processo prévio ou não, tá? Isso não é uma condição. Ou seja, você pode já estar com o processo na justiça, paralisar esse processo, tentar o acordo fora da justiça. Feito o acordo, você pega o acordo, leva para a justiça e diz: juiz, eu entrei em acordo nessa questão, o acordo é esse. O juiz homologa e aquele acordo passa a valer. Ou um outro cenário eu não tenho processo, mas eu quero resolver a minha questão. Você faz a mediação, entra em acordo, escreve o acordo, esse acordo é homologado, você entra na justiça para ter a chancela do judiciário, para ter o ok, né, o carimbo do judiciário. Esse carimbo, esse ok, essa homologação que a gente chama tecnicamente, traz a segurança jurídica para o acordo, ou seja, ela traz a segurança jurídica no sentido de, se for descumprido, você consegue ter vamos dizer assim, você consegue ter
o seu acordo cumprido judicialmente, ou seja, você entra na justiça e diz, olha, a outra parte não está cumprindo esse acordo, eu preciso que a outra parte cumpra. É claro que você, uma vez tendo feito seu acordo na justiça, o desacordo, né, que eu brinco, o não cumprimento daquele acordo, idealmente é que também seja tratado fora da justiça. Eu até brinco, mas que é verdade, né? Brincar é uma maneira de falar, mas a mediação traz como legado realmente essa melhora na forma de se colocar as questões, essa melhora na forma de tratar o conflito. Então, o que nós esperamos como mediadores é que, ao final, as partes consigam elas mesmas resolverem os seus próprios conflitos. Então, uma vez que aquele acordo não foi cumprido, que a parte consiga sentar, conversar, dialogar e trocar o porquê daquilo não está sendo cumprido e adequar aquele acordo à nova realidade das partes, para que assim seja cumprido. Mas se esse diálogo não funcionar, se isso for difícil, você pode fazer uma nova mediação para adequação daquele acordo, ou você também pode entrar na justiça. A mediação na prática nada mais é, falando aqui de forma didática, não técnica, são encontros que você faz com o mediador, né? Reuniões que você faz de bate-papo, em que você vai contar a sua questão, você vai colocar o seu ponto de vista, e o trabalho do mediador é justamente entender, dentro dessa narrativa, quais são os pontos importantes para você, o que é a sua prioridade. E aí depois, né, uma vez feito isso com todas as partes, o mediador ele vai começar a desenhar o conflito de uma forma estratégica, ou seja, ele vai começar a entender aquele estica e puxa, né, daqui e de lá, e tentar desenvolver um acordo prévio ali, né, no seu raciocínio lógico do desenvolver da questão. Depois dessa primeira fase, né, que a gente chama de cálculos tecnicamente, mas que didaticamente eu estou explicando como reuniões individuais com cada parte e o mediador advogado, a gente vai para a fase da negociação. Na fase da negociação, é a negociação pura e simplesmente, né, em que uma parte vai dizer o quanto consegue, a outra parte diz o quanto consegue, de ceder daqui, ceder dali, para achar um meio termo. Nessa fase da negociação, a gente lida com critérios objetivos, ou seja, a gente sai da subjetividade, a gente sai daquela questão do tipo, eu quero porque quero, mas não, a gente tenta desenvolver realmente argumentos que levem a questão a ser tratada de forma objetiva. Depois da parte da negociação, a gente vem escrever mesmo o acordo, né, em que o mediador advogado vai escrever o acordo, as partes vão ler, vão dizer estou de acordo, não estou de acordo, vou cumprir, não vou cumprir, tá tudo certo, era o que eu queria, e aí a gente parte para homologação. Também pode ser por escritura pública, dependendo do caso. Não muda absolutamente nada, você vai ter a mesma segurança jurídica, mas tecnicamente a gente tem que entender se a sua questão pode ser tratada por escritura no cartório ou por homologação, né, no judiciário. São duas formas de se tratar a mesma questão, mas tecnicamente tem caminhos diferentes. E o que não muda é o resultado, ou seja, a ordem dos fatores não muda o resultado vai ser sempre o mesmo, você vai ter sempre a sua segurança jurídica garantida. Quais podem ser os resultados, né? Os resultados da mediação, diferentemente do resultado do judiciário, é sempre mais previsível. Por quê? Porque você participa do início ao fim. Então, se você participa, você não vai ter surpresa, né? Você não vai ter nada que te surpreenda. Eu não posso dizer que você não vai ter um descontentamento, até porque você vai entrar na mediação sabendo que você realmente não vai conseguir tudo que você almeja. Isso é humanamente impossível dentro de um conflito. Um conflito parte do pressuposto de que algum interesse seu não está sendo cumprido. Consequentemente, para você conseguir um resultado favorável, alguns interesses dentro desse conflito também vão continuar não sendo cumpridos, para que outros sejam, né? É muito difícil que você consiga equalizar todos os seus interesses. É impossível, na verdade. Então, o que a gente precisa entender realmente é quais são as prioridades, quais são as máximas que não podem ser, não podem ser
tratadas de forma de você abrir mão, né, que você não consegue abrir mão, algo muito importante para você, e outras que você poderia sim abrir mão e dar uma maleabilidade maior para a questão para que você conquiste outras. Então, o resultado ele é sempre previsível. Você escreve esse resultado junto com o seu mediador advogado, então você não vai ser surpreendido. O que você pode ser surpreendido depois é realmente com o não cumprimento do acordo. E aqui é importante dizer que o índice de não cumprimento de acordo na mediação é muito pequeno, lógico, tendo em vista porque você escreveu aquele acordo, você se predispôs a cumprir aquilo. É diferente do judiciário, por quê? Porque a sentença no judiciário, que é o nome técnico do acordo, que não posso chamar de acordo tecnicamente, porque aquela sentença é imposta por um terceiro, não foram as partes quem construíram aquela decisão. Então, se aquela sentença é imposta, não foi você que construiu aquilo, não foi você que escolheu aquilo. Então, você vai precisar cumprir porque aquilo foi imposto por outra pessoa, para que você cumpra. Então, o índice de descumprimento é muito maior, justamente por essa razão. Então, mais uma vez, reitero, a importância da mediação, a importância das questões que cabem à mediação serem resolvidas por essa via. É claro que nem tudo pode ser tratado na mediação, tecnicamente existem algumas questões que não podem ser tratadas, mas existem muitas outras que podem e que devem ser. Não só pelo benefício das próprias partes, mas também pelo benefício do sistema judiciário como um todo. Por quê? Porque o judiciário é desafogado, você consegue tirar processos que podem ser tratados fora do judiciário, assim você deixa no judiciário apenas as questões que de fato precisam ser tratadas no judiciário. Então, é melhor para todo mundo colhe frutos benéficos dessa escolha por essa via. Além do que, né, os benefícios se estendem também à própria família, que consegue preservar os seus laços, fortalecer os seus laços afetivos, e todo o sistema se beneficia, como eu já falei. Então, basicamente é isso. Eu teria muito mais coisas para falar sobre esse assunto que eu amo e que eu tenho tanto prazer de trabalhar, mas eu já falei muito. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, se persistir alguma questão, podem mandar aqui que eu vou adorar falar mais sobre isso. Obrigada.